Você já parou para pensar no que a Bíblia não te contou? Não estou falando de conspirações ou teorias vazias. Estou falando de lacunas reais, silêncios profundos, páginas em branco na história do homem mais importante que já caminhou sobre a terra. A Bíblia te conta sobre o nascimento de Jesus, te mostra ele aos 12 anos, impressionando os mestres do templo em Jerusalém com sua sabedoria. E depois, silêncio. 18 anos de silêncio absoluto, até que ele reaparece aos 30, pronto para mudar o mundo. 18 anos. O que aconteceu nesse tempo? Onde ele estava? O que ele fez? Quem ele conheceu? A Bíblia não responde. E esse silêncio não é acidental, é proposital. Os evangelistas escolheram o que escrever e o que deixar de fora, e o que ficou de fora pode ser tão revelador quanto o que foi registrado. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. Mesmo o que foi escrito sobre Jesus, você provavelmente nunca entendeu completamente, porque a forma como você imagina a história de Cristo foi moldada por séculos de tradução, interpretação e imagens que Hollywood criou. Não pela realidade histórica, não pelo mundo em que ele realmente viveu. Você pensa em Jesus como um carpinteiro gentil, de túnica branca impecável, caminhando serenamente entre oliveiras. Mas a verdade é mais crua, mais humana, mais poderosa. Jesus não era um carpinteiro delicado. Ele era um construtor de pedras, com mãos calejadas e costas fortes, erguendo vigas pesadas sob o sol escaldante da Galileia. Ele tinha irmãos e irmãs, uma família real, que duvidou dele, que o rejeitou publicamente. Ele foi considerado um terrorista político por Roma. Sua execução foi uma demonstração brutal de poder imperial, não apenas um sacrifício espiritual. E aqueles 3 dias entre a cruz e a ressurreição? O que realmente aconteceu naquele intervalo de tempo que ninguém viu? O que a tradição cristã sussurra, mas que raramente é explicado? Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque o que vou te mostrar nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga Jesus. Não para diminuí-lo, mas para entender quem ele realmente foi. Um homem de carne e osso, que sangrou, que suou, que enfrentou traição, dúvida e desespero, e que, mesmo assim, escolheu continuar. Porque a fé não é sobre uma figura distante e perfeita, pintada em vitrais. É sobre um homem que viveu entre nós, que conheceu nossas lutas e que nos mostrou que é possível vencer, mesmo quando tudo parece perdido. Então, respira fundo, porque você está prestes a conhecer Jesus de uma forma que a Bíblia nunca te contou diretamente, mas que sempre esteve lá, esperando para ser revelada. Vamos começar pelo maior mistério de todos, os 18 anos perdidos. Jesus tinha 12 anos quando foi visto pela última vez no Templo de Jerusalém debatendo com os doutores da lei. Seus pais o encontraram ali maravilhados, e Maria guardou aquelas palavras no coração. Lucas registra isso. E depois, nada. A narrativa pula direto para Jesus adulto, aos 30 anos, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. 18 anos em branco. Mas pensa comigo, um jovem judeu na Palestina do século I não simplesmente desaparece. Ele trabalha, ele aprende, ele vive. Então, onde estava Jesus? O que ele estava fazendo? A tradição cristã assume que ele permaneceu em Nazaré trabalhando com José, aprendendo o ofício da família, vivendo uma vida simples e humilde. E provavelmente, em grande parte, é isso mesmo. Mas, e se houver mais? Alguns textos antigos, não canônicos, sugerem que Jesus viajou, que conheceu outras culturas, que estudou em lugares distantes. Há relatos apócrifos que falam dele na Índia, no Egito, em caravanas comerciais atravessando o deserto. São verdadeiros? Não sabemos. A Igreja nunca os aceitou como inspirados. Mas são interessantes, porque mostram que, desde os primeiros séculos, as pessoas sabiam que havia um vazio na história e tentavam preenchê-lo. A arqueologia moderna nos dá pistas mais concretas. Nazaré, a aldeia onde Jesus cresceu, era minúscula. Talvez 200 pessoas, uma vila pobre,
esquecida, construída em colinas rochosas. Mas a apenas 6 quilômetros dali ficava Séforis, uma das maiores cidades da Galileia, reconstruída por Herodes Antipas exatamente durante a juventude de Jesus. Séforis era um canteiro de obras gigante, teatros, palácios, aquedutos. Precisavam de construtores, muitos construtores. E você acha que um jovem Tecton de Nazaré não teria ido até lá buscar trabalho? Jesus provavelmente caminhou por ruas romanas. Ouviu grego sendo falado nas praças. Viu a riqueza de Herodes e a miséria dos trabalhadores lado a lado. Ele não viveu isolado do mundo. Ele estava imerso nele. Porque quando Jesus começa seu ministério, ele não fala como alguém ingênuo. Ele conhece o sistema. Ele entende poder, dinheiro, injustiça. Ele sabe exatamente o que está enfrentando. E ele escolhe enfrentar mesmo assim. Agora vamos falar sobre algo que você provavelmente nunca questionou. Quando você pensa em Jesus, a primeira imagem que vem à mente é a de um carpinteiro, certo? Você imagina ele numa oficina simples, com serragem no chão, esculpindo madeira, fazendo mesas, cadeiras, talvez um berço para alguma família de Nazaré. É uma imagem bonita, pacífica, quase poética, mas está completamente errada. Jesus não era carpinteiro, pelo menos não no sentido que você imagina. A palavra grega usada nos evangelhos para descrever a profissão de Jesus e de José é tecton. E tecton não significa carpinteiro, significa construtor, artesão. Alguém que trabalha com materiais duros, pedra, rocha, madeira pesada, sim, mas não móveis delicados, vigas, estruturas, fundações. Na Galileia do século I, madeira era escassa. As florestas tinham sido devastadas. O material de construção mais comum era pedra calcária. E os tectons eram os homens que cortavam essas pedras, que as moldavam, que as erguiam para construir casas, muros, aquedutos. Não eram artistas delicados. Eram trabalhadores braçais, homens de força, de suor, de mãos calejadas e costas curvadas sob o peso de blocos de pedra. Jesus era um desses homens. Pensa no que isso significa. Jesus não passou a juventude numa oficina tranquila, esculpindo madeira ao som de pássaros cantando. Ele passou anos sob o sol escaldante da Galileia, carregando pedras pesadas, moldando rocha com cinzel e martelo, construindo casas para os ricos enquanto ele mesmo vivia na pobreza. Ele conhecia o cansaço físico, a exaustão, a dor nos músculos, o suor que escorre e queima os olhos, o gosto de poeira na garganta. Quando Jesus fala sobre carregar fardos, ele sabe do que está falando. Ele carregou fardos literais, pedras, vigas. Ele sabe o peso que o corpo pode suportar, e quando ele está prestes a quebrar. E isso muda completamente a forma como você deve ler os evangelhos. Quando Jesus diz, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados", ele não está falando de uma posição de distância confortável. Ele está falando como alguém que conhece o cansaço, que trabalhou até o limite, que entende o que é acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro e ainda assim não ter certeza se haverá comida suficiente à noite. Ele viveu isso. E tem mais. Pensa na crucificação. Você já parou para pensar na força física necessária para sobreviver ao que Jesus sobreviveu antes de morrer? A flagelação romana era brutal. Chicotes com pedaços de metal e osso na ponta, arrancando tiras de carne das costas. A maioria dos homens desmaiava. Muitos morriam ali mesmo, mas Jesus sobreviveu. E depois disso ainda teve forças para carregar a trave da cruz, que pesava entre 30 e 40 quilos, pelas ruas de Jerusalém. Um homem comum, delicado, fraco, não teria aguentado, mas Jesus aguentou, porque ele era forte, fisicamente forte, um trabalhador, um construtor, alguém acostumado a carregar peso, e isso não diminui sua divindade, pelo contrário, torna tudo mais impressionante, porque Deus escolheu vir ao mundo não como um príncipe, não como um sacerdote de vestes limpas, mas como um trabalhador braçal. Alguém que a sociedade olhava de cima, alguém que suava, que sangrava, que sentia dor. Deus escolheu sentir tudo o que você sente. Agora imagina a cena.
Jesus, aos 20 e poucos anos, trabalhando em Séforis. Ele está erguendo uma parede de pedra para construir a mansão de algum oficial romano. O sol está alto, insuportável. Suas mãos estão em carne viva. Ele olha ao redor e vê outros trabalhadores, todos galileus como ele, todos pobres, todos explorados. E ele vê os soldados romanos supervisionando. Vê os cobradores de impostos passando, arrancando o pouco que aqueles homens ganham. Vê a injustiça, a opressão, o sistema que esmaga os fracos para enriquecer os poderosos. Ele não está apenas observando de longe, ele está dentro disso, vivendo isso, sentindo isso na própria pele. E então, anos depois, quando ele começa a pregar, suas palavras não são teorias abstratas, são verdades vividas. Quando ele diz bem-aventurados os pobres, ele sabe o que é ser pobre. Quando ele diz ai de vós ricos, ele viu de perto o que a riqueza faz com as pessoas. Quando ele expulsa os cambistas do templo, não é uma explosão emocional aleatória. É a raiva acumulada de alguém que viu o sagrado ser vendido, que viu a fé ser transformada em lucro. Jesus era um tecton, um construtor, e ele construiu mais do que paredes de pedra. Ele construiu uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de viver, um reino que não se ergue sobre ouro e poder, mas sobre amor, justiça e sacrifício. E tudo começou com as mãos calejadas de um trabalhador que nunca esqueceu de onde veio. Agora deixa eu te contar algo que muita gente prefere ignorar. Jesus tinha irmãos. Não estou falando de irmãos espirituais, não estou falando da comunidade de discípulos. Estou falando de irmãos de sangue, irmãos e irmãs que cresceram na mesma casa que ele, que comeram na mesma mesa, que dormiram sob o mesmo teto. Os evangelhos mencionam isso claramente. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E irmãs, cujos nomes nem sequer foram registrados, porque naquela cultura, mulheres raramente eram mencionadas. E aqui está o detalhe que ninguém gosta de falar. Eles não acreditavam nele. Durante todo o ministério público de Jesus, seus irmãos duvidaram dele, zombaram dele, pensaram que ele tinha enlouquecido. João, capítulo 7, versículo 5, é direto e brutal. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Imagina o peso disso. Você está tentando mudar o mundo. Você está pregando amor, justiça, esperança, curando pessoas, libertando oprimidos, confrontando poderes. E sua própria família olha para você com desconfiança, com medo de que você esteja arruinando o nome deles. Porque era isso que estava acontecendo. Jesus estava envergonhando a família aos olhos da comunidade. Em Nazaré, a reputação era tudo. Era uma aldeia pequena, onde todos se conheciam, onde qualquer escândalo se espalhava em horas. E Jesus estava causando o maior escândalo imaginável. Ele estava se declarando alguém especial, alguém enviado por Deus, e isso, numa cultura judaica ortodoxa, soava como blasfêmia. Marcos 3 registra o momento mais doloroso. Jesus está pregando. Multidões se aglomeram ao redor dele, e de repente sua mãe e seus irmãos aparecem. Mas eles não vêm para apoiá-lo. Eles vêm para detê-lo. O texto diz que eles queriam segurá-lo, porque estavam dizendo: ele está fora de si. Sua própria família pensou que ele tinha perdido a sanidade. E Jesus não corre para abraçá-los, nem tenta se explicar. Ele olha ao redor, para os discípulos, para as pessoas que acreditaram nele e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são minha mãe e meus irmãos. É uma rejeição pública, dolorosa e necessária. Porque Jesus sabia algo que muitos de nós evitamos admitir. Às vezes, as pessoas mais próximas de você são as que menos te entendem. Às vezes, seguir seu chamado significa decepcionar quem você mais ama, e isso não torna o chamado errado, torna ele mais difícil. Mas a história não termina aí, porque algo muda depois da ressurreição. Tiago, o irmão de Jesus, aquele que duvidou, que zombou, que quis interná-lo, se torna um dos pilares da igreja primitiva, líder da comunidade cristã em Jerusalém.
Paulo, em Gálatas, se refere a ele como uma das colunas da fé. E Tiago morre mártir, apedrejado até a morte por se recusar a negar que Jesus era o Messias. O que aconteceu? O que transformou um incrédulo zombador num mártir disposto a morrer pela mensagem do irmão? Paulo nos dá uma pista. Em 1 Coríntios 15, ele lista as aparições de Jesus ressuscitado, e entre elas ele menciona: depois apareceu a Tiago. Jesus apareceu a Tiago pessoalmente. Não sabemos o que foi dito, mas sabemos o resultado. Tiago nunca mais foi o mesmo. E isso te diz algo poderoso sobre Jesus, pois ele não descartou os que duvidaram, ele não os rejeitou para sempre, ele voltou, buscou e restaurou. Mesmo depois de tudo, da zombaria, da rejeição, da humilhação pública, Jesus procurou seu irmão e o trouxe de volta. Porque o Evangelho de Jesus nunca foi sobre perfeição, foi sempre sobre redenção, sobre segundas chances, sobre transformar incrédulos em testemunhas, sobre pegar corações quebrados e reconstruí-los com graça. Tiago cresceu vendo Jesus todos os dias. Eles dividiram refeições, brincaram juntos quando crianças. Trabalharam lado a lado como jovens e, mesmo assim, Tiago não viu, não entendeu, não acreditou. Até que olhou nos olhos do irmão que ele tinha perdido e que agora estava vivo. E então, finalmente, ele entendeu. Às vezes, a fé não vem fácil. Às vezes, ela vem depois da dúvida, depois do ceticismo, depois da resistência. E não há vergonha nisso, porque até os irmãos de Jesus duvidaram. Até aqueles que comeram na mesma mesa que ele precisaram de uma revelação pessoal para crer. Às vezes a fé não vem fácil, às vezes ela vem depois da dúvida. Agora vamos falar sobre algo que muda completamente a forma como você entende a crucificação. Jesus não foi morto apenas por motivos religiosos, ele foi executado como um criminoso político, um revolucionário, uma ameaça direta ao Império Romano. E isso não é teoria. Está escrito literalmente acima da cruz, pois, quando Pilatos ordenou a execução, ele mandou colocar uma placa no topo da cruz, em 3 idiomas, hebraico, latim e grego, para que todos pudessem ler. Estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Não estava escrito herege, não estava escrito blasfemo, estava escrito rei, porque aos olhos de Roma, o crime de Jesus não foi espiritual, foi político. Ele estava reivindicando um título que pertencia apenas a César. Ele estava reunindo multidões. Ele estava falando sobre um reino. E qualquer homem que fala sobre reinos sem a permissão de Roma é um traidor, um rebelde, um inimigo do Estado. A crucificação não era a pena para blasfêmia, era a pena para insurreição, para escravos fugitivos, para terroristas e para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade imperial. E Jesus foi crucificado ao lado de 2 outros homens. Os evangelhos os chamam de ladrões, mas a palavra grega usada ali é lestes, que significa mais do que simples ladrões, significa bandidos guerrilheiros revolucionários violentos, homens que pegavam em armas contra Roma. Jesus morreu entre revolucionários, porque Roma o via exatamente assim, e a verdade é que eles tinham motivos para ter medo. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e as multidões gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Para você isso parece uma cena religiosa bonita, mas para Roma era um ato de rebeldia, porque aquelas palavras não eram apenas louvor, eram um grito de guerra. Hosana significa salva-nos, e o povo estava clamando por salvação, não espiritual, mas política, salvação de Roma, libertação da opressão. Eles estavam proclamando Jesus como o Messias, o rei prometido que devolveria Israel ao seu povo, e isso aconteceu durante a Páscoa, a festa que celebrava a libertação de Israel da escravidão no Egito. Jerusalém estava lotada, mais de 2 milhões de peregrinos na cidade. A tensão era altíssima. Roma sabia que revoltas explodiam durante a Páscoa. Por isso os soldados estavam em alerta máximo. E no meio disso tudo, Jesus entra na cidade como um rei. Pilatos não era idiota. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E ele sabia que, se deixasse Jesus continuar, haveria tumulto, sangue e caos.
E Roma não tolerava caos, por isso fez o que qualquer governador romano faria. Eliminou a ameaça. Mas aqui está o detalhe fascinante. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que entrar em Jerusalém daquela forma era assinar sua sentença de morte, assim como ele sabia que os sacerdotes o odiariam, que Roma o esmagaria, que os discípulos o abandonariam e mesmo assim ele entrou. Porque Jesus não estava jogando o jogo deles. Ele não estava tentando derrubar Roma pela força. Ele não estava montando um exército. Na verdade, ele estava fazendo algo muito mais perigoso. Ele estava expondo o sistema, mostrando ao mundo inteiro como o poder funciona, como os poderosos mantêm o controle e como aqueles que ousam desafiá-los são destruídos. Jesus forçou Roma a revelar sua verdadeira face, e eles caíram na armadilha, porque quando Pilatos ordenou a crucificação de um homem inocente, um homem que pregava amor, que curava doentes, que não tinha cometido crime algum, ele mostrou ao mundo que Roma não se importava com justiça, só com o controle. E quando os sacerdotes do templo entregaram Jesus aos romanos, eles mostraram que não se importavam com Deus, só com poder. Jesus desmascarou todo mundo e fez isso deixando que eles o matassem. Mas tem mais. Porque a forma como Jesus morreu também era uma mensagem. A crucificação era o método de execução mais humilhante que existia. Não era apenas sobre matar. Era sobre envergonhar, destruir, apagar qualquer resquício de dignidade. O condenado era despido, pregado nu numa cruz e exposto à zombaria pública, morrendo lentamente, sufocando, enquanto multidões passavam e riam. Era a forma que Roma dizia: você não é nada, você não vale nada, e qualquer um que seguir você vai acabar do mesmo jeito. Mas Jesus transformou a cruz. Ele pegou o símbolo máximo de humilhação e fez dele o símbolo máximo de amor. Ele pegou a arma que Roma usava para destruir esperança e fez dela a fonte de toda esperança. Porque a mensagem de Jesus nunca foi: eu sou mais forte que vocês, mas sempre foi: eu vou sofrer com vocês. Eu vou sentir o que vocês sentem. Eu vou carregar o peso que vocês carregam. E mesmo quando vocês me matarem, eu vou vencer. Roma achava que estava eliminando uma ameaça, mas na verdade estava plantando uma semente que cresceria, que se espalharia e que transformaria o mundo inteiro. Porque 300 anos depois, o Império Romano, o império mais poderoso que o mundo já viu, se ajoelharia diante da cruz, não porque foi conquistado por exércitos, mas porque foi conquistado por amor. Jesus foi o homem mais procurado de Jerusalém, e ele ainda é, não porque tenha derrotado inimigos, mas porque transformou inimigos em filhos. Agora vamos entrar naquela sala, a sala onde tudo mudou, onde o pão foi partido, onde o vinho foi derramado, onde Jesus olhou nos olhos dos homens que o seguiram e nos olhos do homem que o trairia, e disse as palavras que ecoam até hoje: a última ceia. Mas esquece tudo o que você viu em pinturas, esquece a mesa longa e retangular de Leonardo da Vinci, com Jesus no centro e os discípulos perfeitamente alinhados dos dois lados. Aquilo nunca aconteceu. É uma obra-prima da arte renascentista, mas não tem nada a ver com a realidade histórica. A verdadeira última ceia foi muito diferente e muito mais íntima. Primeiro, não havia mesa alta. Na cultura judaica do século I, especialmente em refeições importantes como a Páscoa, as pessoas não se sentavam em cadeiras. Elas se reclinavam. Deitavam-se de lado em almofadas baixas, ao redor de uma mesa também baixa, apoiando-se no cotovelo esquerdo enquanto comiam com a mão direita. Isso significa que os discípulos estavam deitados, lado a lado, próximos, tão próximos que podiam ouvir a respiração uns dos outros, tão próximos que João, o discípulo amado, pôde literalmente encostar a cabeça no peito de Jesus durante a ceia. O Evangelho registra isso. Não foi poético, foi literal. Imagina a cena. A sala está em penumbra, iluminada apenas por lamparinas de azeite que tremulam nas paredes. O ar é denso, carregado do cheiro de pão fresco, vinho, cordeiro assado e ervas amargas.
13 homens reclinados em círculo, sem espaço entre eles, ombros quase se tocando, vozes baixas, e Jesus no centro, sabendo. Ele sabia que em poucas horas seria preso. Sabia que Judas já tinha feito o acordo com os sacerdotes. Sabia que Pedro o negaria, que todos fugiriam, que ele enfrentaria tudo sozinho. E mesmo assim, ele partiu o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós." Pensa no peso dessa frase. Ele não disse: "Isto representa." Ele disse: "Isto é meu corpo, quebrado por vocês." E então ele pegou o cálice de vinho, aquele cálice específico, o terceiro cálice da Páscoa judaica, conhecido como o cálice da redenção, e disse: "Este é o meu sangue, derramado por muitos." Sangue, não sacrifício abstrato, sangue real, que em poucas horas escorreria pelas suas costas flageladas, que pingaria da coroa de espinhos, que jorraria dos pregos cravados nas suas mãos e pés. Jesus estava transformando a Páscoa, aquela refeição que celebrava a libertação de Israel do Egito, quando o sangue do cordeiro nas portas protegeu os primogênitos da morte. Estava se tornando algo novo, algo maior. Ele estava se tornando o cordeiro, o sacrifício final, o sangue que protegeria não apenas uma nação, mas toda a humanidade. E então acontece o momento mais perturbador. Jesus olha ao redor e diz: "Um de vocês vai me trair." Silêncio. Imagina o impacto dessas palavras. 13 homens que deixaram tudo para seguir esse homem, que caminharam com ele por 3 anos, que viram milagres, que ouviram ensinamentos que mudaram suas vidas. E agora ele está dizendo que um deles ali, reclinado ao lado dele, compartilhando a mesma refeição, vai traí-lo. Os discípulos começam a se questionar: "Sou eu, Senhor? Sou eu?" Cada um deles, em pânico, pergunta, porque nenhum deles tem certeza absoluta de si mesmo. Nenhum deles sabe até onde sua fé realmente vai quando testada. E Jesus responde: "Aquele que põe a mão no prato comigo, esse me trairá." Era Judas. Mas aqui está o detalhe que te arrepia. Jesus não o expulsou, não o denunciou publicamente. Ele olhou nos olhos de Judas, o homem que já tinha os 30 denários no bolso, e o deixou ficar. Deixou ele comer o pão, beber o vinho, participar da ceia. Por quê? Porque até o último momento, Jesus estava dando a Judas uma chance, uma oportunidade de voltar atrás, de escolher diferente. O amor de Jesus era tão radical que ele compartilhou sua última refeição com o homem que sabia que o destruiria. E quando Judas finalmente se levantou e saiu, João registra uma frase devastadora: "E era noite." Não era apenas noite do lado de fora. Era noite dentro de Judas. Escuridão completa. E ele saiu para dentro dela. Mas os outros ficaram. E Jesus continuou. Ele lavou os pés deles, algo que apenas escravos faziam. Ele se ajoelhou diante de homens que iam traí-lo, negá-lo, abandoná-lo, e lavou seus pés. Porque ele queria que entendessem: se eu, o Mestre, fiz isso, vocês devem fazer uns pelos outros. Por quê? Servir, não dominar. Amar, não controlar. Depois, eles cantaram. A tradição judaica mandava cantar os Salmos 115 a 118 ao final da ceia pascal. Então imagina, 13 homens, em círculo, cantando juntos, vozes graves e cansadas ecoando naquela sala, louvando a Deus, enquanto lá fora, a traição já estava em movimento. E então Jesus os levou para o Getsêmani, para um jardim, onde ele suaria sangue, onde oraria até o limite do desespero, onde seria preso, arrastado, julgado e morto. Mas antes disso, houve aquela ceia, aquele momento, aquela mesa, onde Jesus pegou o comum, pão e vinho, e fez dele eterno, onde ele transformou uma refeição em memorial, em promessa, em presença. E até hoje, 2000 anos depois, pessoas ao redor do mundo ainda partem o pão, ainda bebem o cálice, ainda dizem: "Isto é o corpo, isto é o sangue." Porque Jesus não deixou apenas ensinamentos, ele deixou uma forma de se lembrar, de sentir,
de estar com ele, mesmo quando ele não está fisicamente aqui. A última ceia não foi uma despedida, foi uma ponte entre aquela noite e todas as noites depois, entre aqueles homens e todos nós. Jesus sabia que ia morrer, mas antes de morrer, ele garantiu que nunca seria esquecido. Agora vamos falar sobre o julgamento. O julgamento de Jesus foi uma farsa do início ao fim, uma violação grotesca de todas as leis, judaicas e romanas, e um espetáculo de injustiça tão escandaloso que até os juristas da época sabiam. Aquilo não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Porque quando o poder quer alguém morto, as regras simplesmente deixam de importar. Vamos começar pelo julgamento judaico, pelo Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, composto por 71 membros, sacerdotes, escribas, anciãos, homens que deveriam ser os guardiões da lei de Moisés, homens que deveriam zelar pela justiça, e eles quebraram praticamente todas as regras que juraram proteger. Primeiro, julgamentos capitais, casos que poderiam resultar em pena de morte, não podiam acontecer à noite, tinham que ser conduzidos à luz do dia, para garantir transparência e clareza. Mas Jesus foi julgado de madrugada, no escuro, em segredo. Segundo, julgamentos capitais não podiam acontecer véspera de Shabat ou de dias sagrados. E aquele era o dia anterior à Páscoa, a festa mais importante do calendário judaico. Totalmente proibido. Mas eles fizeram assim mesmo. Terceiro, o acusado tinha direito a testemunhas de defesa. Tinha direito a alguém que falasse a seu favor. Jesus não teve isso. Ninguém foi chamado para defendê-lo. Nenhuma voz se levantou em sua proteção oficial. Quarto, as testemunhas de acusação tinham que concordar. Seus depoimentos precisavam bater perfeitamente. Se houvesse contradição, o caso seria anulado. E os evangelhos deixam claro, as testemunhas contra Jesus não concordavam. Marcos registra explicitamente. Seus testemunhos não eram coerentes. Mas mesmo assim o julgamento continuou. Quinto, nenhum julgamento capital podia ser concluído no mesmo dia. A lei exigia que houvesse pelo menos uma noite de intervalo, para que os juízes pudessem refletir, reconsiderar, garantir que não estavam cometendo um erro irreversível. Mas Jesus foi julgado, condenado e entregue aos romanos em menos de 12 horas. E o mais grave, o Sinédrio não tinha autoridade para executar ninguém. Roma tinha retirado esse direito décadas antes. Então, mesmo se o julgamento fosse legítimo, o que não era, eles não poderiam matar Jesus. Mas eles sabiam disso. Então, fizeram algo ainda pior. Mudaram a acusação. Perante o Sinédrio, Jesus foi acusado de blasfêmia, por se declarar o Filho de Deus, por dizer que estava à direita do poder. Isso, segundo a lei judaica, era crime punível com morte. Mas quando eles levaram Jesus a Pilatos, não mencionaram blasfêmia. Porque Pilatos não se importava com questões religiosas judaicas. Roma não crucificava ninguém por heresia teológica. Então eles mudaram a história. Agora Jesus era acusado de insurreição, de se declarar rei, de incitar o povo a não pagar impostos a César, de perturbar a ordem pública, mentiras, fabricações, mas funcionaram. Pilatos interrogou Jesus, e algo fascinante aconteceu. Pilatos não conseguiu encontrar culpa alguma nele. Por 3 vezes ele disse publicamente, "Não encontro nenhum crime neste homem." 3 vezes. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Sabia que estava sendo manipulado pelos sacerdotes. Sabia que aquilo era uma armação política. Mas ele também sabia que havia uma multidão lá fora, incitada pelos líderes religiosos gritando, "Crucifica, crucifica!" E Pilatos tinha medo. Medo de tumulto. Medo de perder o controle. Medo de que César ouvisse falar de uma revolta em Jerusalém durante a Páscoa e o responsabilizasse por isso. Então ele tentou se livrar do problema. Mandou Jesus para Herodes Antipas, o governante da Galileia que estava em Jerusalém para a Páscoa. Mas Herodes também não quis se envolver. Ele zombou de Jesus, o vestiu com uma túnica de rei como piada cruel e o mandou de volta. E então Pilatos tentou outra coisa. Ele tinha o costume de soltar um prisioneiro durante a Páscoa,
um gesto de boa vontade política. Então ele ofereceu ao povo uma escolha: Jesus ou Barrabás. Barrabás era um assassino, um revolucionário violento, um homem que tinha sangue nas mãos. E os sacerdotes incitaram a multidão a escolher Barrabás. Deixa isso penetrar. O povo escolheu libertar um assassino e crucificar um inocente. Escolheu violência em vez de amor, vingança em vez de perdão. E Pilatos? Ele fez o gesto mais covarde da história. Lavou as mãos, literalmente. Pediu uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. Como se fosse possível se livrar da responsabilidade assim. Como se água pudesse lavar a covardia. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele tinha o poder de soltá-lo, mas escolheu a conveniência política em vez da justiça. E Jesus, que não cometeu crime algum, que não violou lei alguma, que só pregou amor e verdade, foi condenado à morte. O julgamento de Jesus não foi sobre justiça, foi sobre poder, sobre conveniência, sobre como os sistemas funcionam quando a verdade se torna inconveniente. Os líderes religiosos queriam Jesus morto, porque ele ameaçava sua autoridade. Pilatos permitiu a morte porque queria evitar problemas. E a multidão gritou por crucificação porque foi manipulada pelos que detinham o poder. Ninguém se importou com a verdade. Ninguém se importou com a justiça. Ninguém se importou com o homem inocente sendo arrastado para a morte. E Jesus? Ele permaneceu em silêncio. Isaías tinha profetizado séculos antes. Como ovelha muda diante de seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Porque Jesus não estava defendendo a si mesmo. Ele estava carregando o peso da injustiça de todo o mundo. Ele estava mostrando como o sistema funciona, como os inocentes são esmagados, como o poder corrompe, como a verdade é sacrificada no altar da conveniência. E ele fez isso em silêncio, porque às vezes o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Agora vamos falar sobre a cruz, mas não da forma que você está acostumado, não da forma limpa e distante que você vê em filmes ou pinturas. Vamos falar da realidade brutal, do que realmente aconteceu naquele dia, do que Jesus realmente suportou. Primeiro, a cruz que Jesus carregou não era completa. Você provavelmente imagina ele cambaleando pelas ruas de Jerusalém carregando uma cruz inteira nas costas. Aquela estrutura em formato de T, enorme e pesada. Mas não foi assim. Os romanos não faziam os condenados carregarem a cruz inteira. Seria ineficiente, pesado demais. A maioria dos homens desmaiaria antes de chegar ao local da execução. O que Jesus carregou foi a trave horizontal, o patibulum. Uma viga de madeira que pesava entre 30 e 40 quilos, colocada sobre os ombros dele, amarrada aos seus braços estendidos. A trave vertical, o stipes, já estava fincada no solo do Gólgota, permanente, pronta, esperando. Mas mesmo só a trave horizontal era um peso devastador para um homem que tinha acabado de ser flagelado. E a flagelação romana era pior do que qualquer pesadelo. O flagrum, o chicote usado pelos soldados, não era uma simples tira de couro. Era um instrumento de tortura projetado para causar o máximo de sofrimento sem matar imediatamente. Tinha várias tiras, cada uma com pedaços de metal, osso ou vidro amarrados na ponta. Quando o chicote atingia as costas, esses pedaços se cravavam na pele. E quando o soldado puxava, arrancavam tiras inteiras de carne. Médicos que estudaram a crucificação estimam que Jesus recebeu entre 30 e 40 chicotadas, cada uma arrancando pele, músculos, deixando as costas em carne viva. Muitos homens morriam apenas da flagelação, outros desmaiavam e nunca mais acordavam. Jesus sobreviveu. Mas quando terminaram, ele mal conseguia ficar em pé. E então colocaram a coroa de espinhos, não como um adereço delicado, como uma coroa de rei, mas feita de galhos de acácia, espinhos longos, duros, afiados. Pressionaram com força na cabeça dele. Os espinhos penetraram o couro cabeludo, uma das áreas mais vascularizadas do corpo. Sangue escorreu pelo rosto, entrou nos olhos, na boca
E eles zombaram. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele. Bateram na cabeça, empurrando os espinhos ainda mais fundo. Depois, fizeram ele carregar a trave. Pelas ruas de Jerusalém, no meio da multidão que gritava, cuspia, atirava pedras, Jesus caiu. Mais de uma vez, provavelmente, as pernas cederam, o corpo não aguentava mais, e em algum momento os soldados perceberam que ele não conseguiria chegar ao Gólgota sozinho. Então forçaram um homem, Simão de Cirene, que passava por ali, a carregar a cruz por ele. Quando chegaram ao local da execução, deitaram Jesus no chão. Estenderam seus braços sobre a trave e martelaram os pregos. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Os pregos não foram cravados nas palmas das mãos. As palmas não suportariam o peso do corpo. A carne rasgaria e o corpo cairia. Os pregos foram cravados nos pulsos, entre os ossos do carpo, atravessando o nervo mediano, um dos maiores nervos do corpo humano. A dor era indescritível, como fogo elétrico explodindo nos braços. Dor que não passava, que pulsava a cada batida do coração. E então fizeram o mesmo com os pés. Dobraram as pernas, colocaram um pé sobre o outro e cravaram um único prego atravessando ambos, fixando-os na trave vertical. Depois, ergueram a cruz, com Jesus pregado nela, e a deixaram cair no buraco preparado no chão. O impacto deslocou os ombros. Rasgou ainda mais os tecidos ao redor dos pregos. Começou o processo lento e agônico de morrer, porque a crucificação não era rápida. Era projetada para durar, para que o condenado sofresse por horas, às vezes dias. A causa da morte na crucificação era asfixia. O peso do corpo puxava o peito para baixo, colapsando os pulmões. Para respirar, o condenado tinha que se erguer, empurrando com os pés pregados, puxando com os braços pregados, rasgando os ferimentos ainda mais, só para conseguir um gole de ar. E então o corpo desabava de novo. E o ciclo recomeçava. Erguer, respirar, desabar. Erguer, respirar, desabar. Até que o corpo simplesmente não tivesse mais forças. Jesus ficou na cruz por 6 horas. 6 horas sob o sol escaldante, sangrando, sufocando, sentindo cada nervo do corpo em chamas, a garganta seca, a língua inchada, os lábios rachados, moscas pousando nas feridas, pessoas passando, zombando, cuspindo. E no meio de tudo isso, no auge da dor, do desespero, da humilhação, Jesus falou 7 vezes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Perdoando os que o matavam. Hoje estarás comigo no paraíso. Salvando o ladrão ao lado dele. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Cuidando da família mesmo na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? Experimentando a separação total de Deus, carregando o peso do pecado da humanidade. Tenho sede. Reconhecendo sua humanidade, sua fragilidade, está consumado, declarando que a missão estava completa, que o sacrifício estava feito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então ele escolheu morrer. João diz que ele entregou o espírito. Não foi arrancado, foi entregue. Jesus morreu. E no momento que ele morreu, algo aconteceu. Os evangelhos registram. O véu do templo, aquela cortina grossa que separava o lugar santíssimo do resto do templo, simbolizando a separação entre Deus e a humanidade, se rasgou de cima a baixo. Não de baixo para cima, como se alguém tivesse rasgado, de cima para baixo, como se Deus mesmo tivesse rasgado. O acesso estava aberto, a separação encerrada, o caminho até Deus livre. E tudo porque um homem inocente escolheu morrer na cruz mais brutal que Roma podia oferecer. Agora vamos falar sobre o silêncio. 3 dias, 72 horas, entre a morte e a ressurreição. 3 dias, onde o corpo de Jesus jazia numa tumba emprestada, envolto em linho e especiarias, numa câmara escura de pedra, selada por uma rocha enorme e guardada por soldados romanos. 3 dias onde os discípulos se esconderam, aterrorizados, pensando que tudo tinha acabado, que eles tinham seguido o homem errado,
que a esperança tinha morrido naquela cruz. 3 dias que mudaram a eternidade. Mas o que aconteceu nesses 3 dias? Onde Jesus estava? O que ele fez entre a morte e a ressurreição? A Bíblia é curiosamente silenciosa sobre isso. Não há detalhes, não há narrativas completas, apenas pistas, fragmentos, sussurros de algo que aconteceu além do véu, numa dimensão que os vivos não podem ver. Pedro, em sua primeira carta, escreve algo misterioso. Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão, Jesus pregando aos mortos. Paulo, em Efésios, adiciona outra camada. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. Libertou os prisioneiros. A tradição cristã antiga desenvolveu uma doutrina em torno disso. A descida de Cristo ao Hades. Não o inferno de tormento eterno, mas o Sheol, a morada dos mortos, onde as almas dos justos que morreram antes de Cristo esperavam. Abraão, Moisés, Davi, os profetas, todos aqueles que viveram em fé, mas que morreram antes que o sacrifício perfeito fosse feito. Eles estavam esperando, num estado intermediário, nem no céu, nem no inferno, apenas esperando. E Jesus desceu até eles. Imagina isso. A alma de Jesus, separada do corpo, mas viva, consciente, poderosa, atravessando as fronteiras da morte, descendo até as profundezas onde os mortos aguardavam, e proclamando a vitória. Está feito. Está pago. A morte foi derrotada. Vocês estão livres. E então, segundo a tradição, ele os levou consigo, arrancou as almas dos justos daquela prisão e as trouxe para a luz, para a presença plena de Deus, para o paraíso restaurado. Mateus registra algo estranho que aconteceu no momento da morte de Jesus. Sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus e foram à cidade santa, onde apareceram a muitas pessoas. Santos mortos, ressuscitados, caminhando pelas ruas de Jerusalém, aparecendo a testemunhas, como se a morte tivesse perdido o controle, como se as portas da eternidade tivessem sido arrombadas. Isso não foi acidente, foi declaração, proclamação. Jesus não apenas venceu a própria morte, ele quebrou o domínio da morte sobre todos. Mas enquanto isso acontecia no reino espiritual, no mundo físico, havia apenas silêncio. Os discípulos estavam escondidos num quarto trancado, com medo de serem os próximos, questionando tudo. Pedro especialmente, o homem que tinha jurado morrer com Jesus, mas que o negou 3 vezes antes do galo cantar. Ele estava destruído, envergonhado, perdido. Maria Madalena chorava. As outras mulheres choravam. José de Arimateia e Nicodemos, os homens ricos que tinham secretamente seguido Jesus e que agora tinham arriscado tudo para dar a ele um enterro digno, provavelmente se perguntavam se tinham feito a escolha certa. E no templo, os sacerdotes respiravam aliviados. O problema tinha sido resolvido. O perturbador tinha sido eliminado. A ordem tinha sido restaurada. Mas lá fora, algo estava se movendo. Algo que eles não podiam ver. Algo que estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. Porque na madrugada do 3º dia, quando o sol ainda não tinha nascido, quando tudo ainda estava escuro e silencioso, algo aconteceu. Mateus diz que houve um grande terremoto, que um anjo desceu do céu, que ele rolou a pedra da entrada da tumba, não para deixar Jesus sair, mas para mostrar ao mundo que ele já tinha saído. E que os soldados romanos, homens treinados para a guerra, para a coragem, para não temer nada, caíram como mortos de terror. Porque quando eles olharam para dentro da tumba, ela estava vazia. As faixas de linho estavam ali, organizadas, dobradas, como se Jesus tivesse simplesmente saído delas, atravessando a matéria, deixando para trás o que não precisava mais. O corpo tinha ido, mas não tinha sido roubado, não tinha sido movido. Tinha sido transformado, ressuscitado, glorificado.
E quando Maria Madalena chegou ao túmulo naquela manhã, ainda chorando, ainda desesperada, e viu a pedra rolada, ela correu para avisar os discípulos. Pedro e João correram até lá, olharam para dentro, viram as faixas e começaram a entender. Mas foi Maria quem viu primeiro. Foi ela quem ouviu a voz dele chamando o seu nome. Maria. E quando ela se virou e o viu, de pé, vivo, real, ela sussurrou a única palavra que conseguia: Raboni, mestre. Jesus tinha voltado, e a morte não conseguiu segurá-lo. Aqueles 3 dias de silêncio não foram derrota. Foram o intervalo entre a morte e a vida eterna, entre o sacrifício e a vitória, entre o fim de tudo e o começo de tudo de novo. E o que aconteceu naquele silêncio, tanto no mundo espiritual quanto no físico, foi a reviravolta mais poderosa da história humana. Porque Jesus não apenas sobreviveu à morte, ele a destruiu. Ele invadiu o território dela, libertou os prisioneiros e saiu do outro lado vivo, inteiro, vitorioso. E agora, 2000 anos depois, a promessa ainda ecoa. A morte não é o fim. Nunca foi. Nunca será. Porque Jesus atravessou o silêncio. E do outro lado, havia luz. Então agora você sabe. Você sabe que Jesus não era o carpinteiro delicado das pinturas. Ele era um construtor de pedras, com mãos fortes e costas marcadas pelo trabalho. Você sabe que ele tinha irmãos que duvidaram dele, e que depois se tornaram mártires pela fé. Você sabe que Roma o via como revolucionário, e que sua morte foi política tanto quanto espiritual. Você sabe que a última ceia não foi uma mesa longa e organizada, mas homens reclinados em círculo, tão próximos que podiam ouvir uns aos outros respirar. Você sabe que o julgamento foi uma farsa, que a crucificação foi mais brutal do que qualquer filme pode mostrar, e que aqueles 3 dias de silêncio entre a morte e a ressurreição não foram vazios, foram o momento em que a eternidade foi redefinida. Jesus não foi apenas uma figura religiosa distante. Ele foi um homem de carne e osso que sentiu tudo o que você sente: dor, cansaço, rejeição, dúvida, solidão. E mesmo assim, ele escolheu continuar. Escolheu o caminho mais difícil. Escolheu morrer para que você pudesse viver, não porque você merecia, mas porque ele te amou assim mesmo. E isso muda tudo. Porque se Jesus, o Filho de Deus, o Criador do Universo, escolheu descer, encarnar, sofrer e morrer por você, então você nunca esteve sozinho. Nunca esteve abandonado. Nunca esteve sem esperança. A história de Jesus não é só sobre o que aconteceu há 2000 anos. É sobre o que está acontecendo agora. Dentro de você. Dentro de cada pessoa que ouve, que acredita, que escolhe seguir. E talvez, depois de tudo o que você ouviu hoje, você veja Jesus de forma diferente. Não como uma imagem distante num vitral, mas como alguém que caminhou no mesmo chão que você, que carregou o mesmo peso, que venceu a mesma morte, e que agora te chama pelo nome, assim como chamou Maria naquela manhã. Vem, segue-me. Você não está sozinho.